Irmãos, eu já quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos estar lendo o verso de número 1 até o verso de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 ao 15. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram os cristãos Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos, e foram estes cristãos com advertência a nós, para que o fim dos tempos, porque o fim do tempo tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês o possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, curvem suas cabeças. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade ao qual o Senhor nos concede estarmos aqui para refletirmos a Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha falar poderosamente os nossos corações, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos ajudar, Senhor, a lidarmos com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, e que nós venhamos entender que ser Teu povo não é gozar somente dos Teus benefícios, mas também assumir nossa responsabilidade e portarmos como um cidadão celestial. Muito obrigado por essa oportunidade, e assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de contar um pouco da experiência que eu tive. Eu trabalhei por alguns anos, quando eu era um pouco mais novo, no estaleiro. Trabalhei num grande estaleiro aqui do Rio, lá na Ilha do Governador. Era um estaleiro que tinha mais de 5.000 funcionários, um estaleiro bem grande. Ele era dividido, tinha alguns cais, inúmeros navios, e quando nós chegávamos na parte da área de trabalho, tinha sempre um letreiro bem grande, informando há quantos dias o estaleiro estava sem nenhum tipo de acidente. Se vocês forem construção civil, construção industrial, também tem esse mesmo informativo. E quando acontecia um acidente, sempre os encarregados juntavam as suas equipes, e aí no seu briefing diário eles explicavam acerca do acidente, explicavam o que tinha acontecido e nos alertavam para que não acontecesse. Porque infelizmente a maioria dos acidentes ao qual eu testemunhei nos anos que eu estive lá, 99% era por imprudência dos funcionários, principalmente aqueles mais antigos. Quanto mais antigo, mais relaxado o funcionário ficava, a empresa nos dava todo o EPI necessário. Quem trabalhasse com altura usava o cinto de segurança, ao qual nós tínhamos que nos prender nos alicerces de suporte, enfim. Mas ainda assim, nós víamos muitos acidentes, e o estaleiro muito grande, infelizmente, volta e meia tinha um acidente fatal. Então os encarregados se juntavam junto com o pessoal do técnico de segurança, a fim de nos alertar para que aqueles que tivessem maior sabedoria não cometessem os mesmos erros, enquanto alguns que se julgavam ser espertalhões
acabavam cometendo os mesmos erros, infelizmente. E o que isso tem a ver com o texto que eu acabei de ler? Aqui nós identificamos que Paulo, ele está instruindo na sua primeira carta à igreja de Corinto, e aqui ele chega no momento onde ele usa o exemplo dos israelitas do passado, o povo ao qual o Senhor liderou por meio de Moisés no êxodo do Egito. E aí Paulo conta a história do êxodo para que o povo venha compreender o erro que eles cometeram, para que eles não cometessem mais. Aqui Paulo dá uma ideia, dá uma conotação de que é um ciclo que está se repetindo. Ele está vendo aquele erro se repetir e ele instrui aquela igreja para que isso não cometa mais. E aí Paulo vem listando o que eles fizeram, porque Paulo está observando que eles estão caindo no mesmo erro. É um ciclo. Infelizmente o homem, ele passa por esses ciclos, né? Nós vemos erros na Bíblia que pessoas cometeram. Quando não somos nós mesmos que estamos cometendo, vemos pessoas ao nosso redor cometendo. Então é interessante, muito pertinente, essa ilustração que Paulo traz, e essa lembrança do êxodo vai ser algo de grande valor aqui para a igreja de Corinto. Nós vemos aqui também que no verso de número 1, Paulo diz a eles: os nossos pais. É interessante pensar nisso e analisar, porque é óbvio que estamos falando da igreja de Corinto, uma cidade grega, logo uma igreja formada por gregos. E ainda assim o apóstolo Paulo vai dizer que eram os seus pais, os seus antepassados. E parece ser um pouco estranho, porque o que tem a ver os israelitas do passado com os gregos da igreja de Corinto. Mas essa explicação, esse algo estranho, eu trouxe para vocês aqui o comentário de Tom Wright, que ele é considerado o maior teólogo do Novo Testamento na atualidade. E aí tem um comentário dele acerca dessa explicação, porque Paulo diz que os israelitas do passado são os antepassados não só da igreja de Corinto, mas de todo cristão, até de nós hoje. A explicação de Tom Wright é a seguinte: as pessoas normalmente não falam do êxodo como um batismo. Paulo está claramente contando a história para enfatizar seu próprio ponto. E então temos a mensagem: a nuvem e o mar para os israelitas são como o espírito e a água do batismo para os cristãos. Assim como Jesus, no Evangelho de João, falou sobre o nascer de novo pela água e pelo espírito, João 3,5, Paulo pôde falar em sua carta sobre o lavar o espírito, no capítulo 6, verso 11, ou o batismo e o espírito, capítulo 12, verso 13. O que ele quer dizer é que os cristãos estão encenando o mesmo drama que os israelitas já haviam encenado. Ou seja, aquele ciclo, ele está se repetindo. Essa é a ideia de Paulo. Não é apenas um paralelo, embora eventos similares desenrolem várias vezes. É também uma sequência. O primeiro êxodo estabeleceu o povo de Israel como o povo do Messias e povo de Deus. Mas a história de Israel levou ao evento único e decisivo que tem a ver com o Messias, Jesus. Agora, Jesus é o Israel renovado. E todos esses eventos anteriores estão se tornando verdade de uma nova forma na vida deles. Ou pelo menos deveriam estar. Mas nada acontece automaticamente na vida cristã. Parte da maneira como esse cumprimento vai se dar é através dos cristãos percebendo qual é a parte que eles têm de cumprir e assegurando-se de fazer isso apropriadamente. Então, os israelitas foram batizados em Moisés, como os cristãos são batizados no Messias. Os eventos básicos da nuvem e da água, a presença de Deus e a travessia do Mar Vermelho, tudo isso fez dos israelitas o povo do Messias. E de alguma maneira, com o batismo e o Espírito, tornam os cristãos o povo do Messias. Então vejam aqui, está defendendo a ideia da aliança. O Senhor estabeleceu um povo, nós sabemos que no plano originário de Deus, seria o Senhor estabelecendo a nação de Israel como seu povo oficial, como a sua nação de sacerdotes, e através da nação de Israel, todo mundo seria alcançado. Nós sabemos que houve a rejeição por parte de Israel,
mas o plano de Deus jamais falhou. Assim como através de Moisés, um povo foi liderado e foi intitulado o povo de Deus, agora nós, por meio do Messias, liderado por Cristo Jesus, também somos o povo de Deus. Hoje, independente da nossa nacionalidade, independente de onde nós nascemos, hoje nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Somos o povo da aliança, ao qual o Senhor inseriu o homem. A aliança é contínua. Ela não foi desfeita e refeita, mas em Cristo ela foi aperfeiçoada. E esse é o sentido aqui que Paulo quer trazer à igreja de Corinto. Porque se o povo de Deus, a nação de Israel, pôde gozar dos privilégios do povo de Deus, a igreja de Corinto também gozava desses privilégios. Mas junto com esses privilégios, também implicavam em responsabilidades. Nós vamos mais adiante entrar nessas responsabilidades. A segunda pontuação aqui que eu quero trazer aos irmãos é a advertência de Paulo. Essa advertência ela se encontra lá nos versos de 6 ao de número 11. Aqui nós vemos Paulo advertindo a igreja de Corinto, e ele mostra a desobediência da nação de Israel e deixa bem claro que todos esses acontecimentos devem servir como advertência para eles mesmos, para que eles não cometam mais. Vemos aqui que o primeiro erro que os israelitas cometeram foi a cobiça, como Paulo relata lá. O primeiro grande erro deles foi cobiçar. Verso de número 6. Que, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então vejam, é interessante que, embora eles viram sinais e maravilhas do próprio Deus, era um povo que estava sendo escravizado no Egito, o Senhor faz sinais e maravilhas, mostra a grandiosidade do seu poder, eles testemunham tudo isso. O Senhor levanta Moisés para os liderar nessa jornada pelo deserto, e durante essa caminhada eles desfrutam de toda a provisão que somente o povo de Deus poderia desfrutar, mas ainda assim eles começam a cobiçar e desejar coisas que eles viram e vivenciaram no Egito. Cobiçaram coisas más, coisas que desagradam a Deus, coisas que não pertencem a Deus. É interessante, Paulo está trazendo essa situação à memória, porque a igreja de Corinto ela estava caindo no mesmo erro. Ela também estava com problemas de uma nação politeísta, né? Sabemos que na Grécia se adoravam muitos deuses. O grande problema que Paulo tinha aqui é que existiam cristãos que se julgavam mais fortes e eles exigiam o seu direito de liberdade. E isso fica muito claro quando nós vemos lá no capítulo 8, se vocês nas suas casas voltarem a lerem lá o capítulo número 8, Paulo vai os advertir acerca dos alimentos consagrados a outros deuses. E aí Paulo vai dizer que esses alimentos consagrados, eles não são nem piores, nem melhores do que nenhum outro alimento. Se os irmãos comerem desse alimento, de fato, não vai conferir a eles nenhum prejuízo. Eles não deixarão de ser povo de Deus, eles não serão acometidos de uma enfermidade, porém existe algo muito claro que eles deveriam observar. Ao comer uma comida consagrada a outros deuses, se eu estiver fazendo isso sozinho, beleza, não tem um problema. Mas vamos supor que exista um irmão mais fraco na fé, e esse irmão me vê lá, eu, homem de Deus, pegando esse alimento consagrado e comendo, intencionalmente. De fato, isso geraria um escândalo. E é esse o ponto de vista que Paulo está defendendo aqui. É aquela mesma ideia de que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Nós sabemos que tudo aquilo que vai gerar um escândalo, nós não devemos fazer. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que se você for na casa de um irmão e comer carne e for escandalizá-lo, que não faça. Mas ainda assim as pessoas queriam exercer o seu direito de liberdade e acabavam participando de festas, de celebrações pagãs. Então nós vemos aqui que
era um ciclo, era um erro que se repetia. Paulo vai citar também o problema da idolatria, que está atrelado a isso. E quando Paulo usa o exemplo da nação de Israel, é porque a nação de Israel passou por tudo isso. Nós sabemos que durante a jornada pelo deserto, tiveram pessoas que levaram ídolos esculpidos por mãos humanas, enquanto caminhavam guiados pelo próprio Deus, pelo único e Deus vivo. Pessoas que estavam caminhando, mas pensando nos deuses ao qual supostamente haviam dado todo o poder ao faraó. Então é interessante que essa idolatria, ela aconteceu com os israelitas e estava se repetindo com a igreja de Corinto. Como nós vamos ver lá também, tem um trecho aqui que chama muito a atenção, lá no verso de número 8, quando Paulo vai usar o termo imoralidade, a tradução em si, você só lê imoralidade, você não consegue entender o que ele quer dizer, que tipo de moralidade é essa, mas eu fui buscar lá nos textos originais, e lá no grego, esse termo imoralidade, ele é o termo pornevo, que significa se prostituir, se entregar a relações sexuais ilícitas, dedicar-se à idolatria, adorar ídolos, etc. Ou seja, aqui está falando das prostitutas cultuais, que era uma forma de celebração a alguns deuses. E esses irmãos, eles suavemente iam caindo nesses erros. Eles começavam participando de celebrações onde comiam comidas consagradas a ídolos, como se não tivesse nenhum problema, só que sem perceber, eles iam se afundando ainda mais no lamaçal do pecado. E aí a igreja de Corinto, se vocês forem pesquisar depois em casa, chega o relato a Paulo de que a igreja de Corinto participou de uma grande orgia, de uma grande celebração de culto a ídolos, onde eles se prostituíram e se deitaram com prostitutas cultuais. Então vejam que essa pseudo-liberdade que esses irmãos mais fortes queriam, esse direito de poder gozar e desfrutar do seu livre agir, na verdade, era uma desculpa para poder se corromper e pecar, mantendo a sua consciência tranquila. E nós vemos, infelizmente, isso com muita frequência nos dias de hoje. Hoje vemos pessoas usando a teologia reformada para chancelar a sua vida pecaminosa. Ora, se eu sou uma vez salvo e salvo para sempre, logo não serão os meus pecados que vão me lançar ao inferno. De fato, a graça ela contempla os seus pecados do passado, do presente e futuro. Porém, uma vida de pecado é um indício de uma vida de alguém que de fato não é eleito. Esse é o ponto. O fato do seu pecado não te condenar não significa que ele te permite vivê-lo livremente. Por exemplo, se eu admito que eu sou um eleito, eu sofri um acidente, eu tive uma colisão no trânsito, e aí, acalorado, tomado pela ira, eu xinguei ali o cidadão. O cidadão foi lá e me deu um tiro. Se esse pecado não é rotineiro na minha vida, foi um acidente, de fato não será isso que me lançará ao inferno. Agora, um camarada que vive de forma imoral, onde o palavrão faz parte do seu dia a dia, onde o pecado é o seu, quase que um pet, quase seu animalzinho de estimação, isso é um indício de uma vida não cristã. O pecado da vida do cristão tem que ser um evento em excesso, tem que ser um erro. Ele não pode se tornar algo rotineiro. A rotina de pecado é evidência de uma vida não cristã. Agora, para aprofundar ainda mais essa situação de que essa imoralidade, Paulo está tratando dessa orgia que eles praticaram, nós vemos que ele faz menção a essa imoralidade no texto lá de Números 25, do 1 ao 9. Aí, para não demorar muito, o texto diz assim: quando os israelitas estavam em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim,
quando os israelitas se juntaram ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher medianita, à vista de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, segiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher medianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então vejam, é essa passagem que Paulo está fazendo menção. Quando Paulo fala lá da morte de 23.000, existe uma divergência aqui quanto ao número, mas eu não vou entrar nesse detalhe para não tomar muito tempo. Mas Paulo está trazendo essa informação à igreja de Corinto para que eles entendam: olha só a loucura que estão fazendo. Os seus antepassados caíram nesse mesmo erro, participaram de orgias, se deitaram com prostitutas cultuais e o próprio Deus deles os exterminou. Vocês são loucos de cometer o mesmo erro? Vocês querem também ser exterminados pelo nosso Deus? Então vemos aqui o ciclo se repetindo. O que à nossa vista parece um absurdo, mas infelizmente não é difícil vermos nos dias atuais crentes caindo em imoralidades sexuais e outro tipo de coisa. A humanidade ela parece estar fadada a esses ciclos, mas graças a Deus que temos a palavra de Deus para nos exortar. A nação de Israel errou, teve a sua punição. A igreja de Corinto está cometendo os mesmos erros, mas Deus levanta o apóstolo Paulo para os advertir. E agora, louvado seja o nome do Senhor, porque temos a Bíblia para nos relatar todos esses erros, para que nós não caiamos nos mesmos pecados. Nós vemos também que, seguindo a lista dos erros, nós vemos no verso de número 9, Paulo dizer: não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. Aqui Paulo está citando Números 21, de 4 a 6, que diz: então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então vejam, mais uma vez, irmãos, eu sinceramente, à primeira vista fico perplexo quando eu vejo a murmuração desse povo, porque o povo era escravo no Egito. Ser escravo naquela época, na verdade nós não temos menção do que é ser escravo, porque vivemos uma realidade diferente, mas ser escravo não era algo tranquilo. Não é como ser um trabalhador explorado pelo seu patrão, mas é trabalhar independente da sua condição de saúde. Se não cumprir, ser açoitado. É uma vida de sofrimento. Eles viveram nessa condição. O Senhor levanta Moisés para libertá-los, os lança pelo deserto. Durante o dia há uma coluna de nuvem que ameniza o calor, e não só ameniza, mas é uma prova material, substancial de que Deus era presente com eles. À noite essa coluna de nuvem se torna uma coluna de fogo, onde os aquece do frio do deserto da noite, os protege de todo o mal, os livra de qualquer ataque. É um povo que vê sinais e maravilhas que nós não conseguimos nem imaginar. Durante a sua jornada, as suas roupas não se desgastam,
os seus calçados não se desgastam. Enquanto no deserto não tem o que comer, o Senhor manda do céu um maná, onde eles não tiveram o que cozinhar, não tiveram o que plantar, não tiveram o que colher, se cansam do maná e o Senhor manda codorniz, porque o povo queria comer carne. Só o maná não era suficiente. Mas mesmo com toda essa provisão, mesmo com todos os benefícios que o Senhor dava somente ao seu povo, ainda assim o povo murmurava, porque estava enjoado da comida ao qual eles não tinham preparado. E o povo sai a reclamar. E o povo, enquanto caminha para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido dar aos seus antepassados como herança, o povo estava deixando de ser escravo para habitar uma cidade onde mana leite e mel. E o povo era suprido, sustentado pelo próprio Deus, mas ainda assim o povo reclamava, porque só aquilo não era suficiente. E eles se lembravam, olha, como fartavam nossas barrigas com carnes, das panelas ao qual nós preparamos para os nossos senhores no Egito. O povo sentia a falta da vida de escravo para comer carne. Embora deveriam estar se alegrando de estarem trilhando um caminho de liberdade, caminhando por uma terra onde seria sua. E essa murmuração, de fato, ela é uma afronta ao próprio Deus, não tem como ser diferente. E Paulo os adverte para que eles não cometessem o mesmo erro, para que eles não colocassem Cristo à prova. Esse Cristo que os havia libertado, esse Cristo que havia os tirado do jugo do pecado, Cristo que os resgatou do lamaçal do pecado, que eram seus opositores e agora havia dado a eles o direito à adoção de filhos de Deus. Esse Cristo que estava os conduzindo para o seu reino, para um reino eterno de glória. E o povo da igreja de Corinto estava caindo no mesmo erro, demonstrando a Deus que, assim como os israelitas do passado, eles também não confiavam na provisão de Deus. Isso é algo que nos chama muita atenção. E não só nos chama atenção, como nos faz refletir que nós também passamos por isso. Hoje, principalmente os mais jovens, nós estamos passando por uma geração onde todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter carro do ano, quer ter uma casa, mas ninguém quer se esforçar. É interessante que hoje o jovem ele chega dizendo assim, olha, meu primeiro emprego, o projeto aqui que eu quero ser um CEO de uma grande empresa, se possível uma multinacional. E ele bota como ter bens, ter riquezas, ter posse, ter título, ter reconhecimento como a sua razão de viver. Mas é para analisar que nem tudo que nós queremos é o que Deus quer. Se você disser hoje para um jovem que, olha, você vai levar uma vida humilde, você vai comer frango, você vai beber água, o seu café da manhã vai ser pão com manteiga e um cafezinho preto, mas o mais importante de tudo, Deus será contigo por toda a sua vida. Se você falar isso para um jovem hoje, ele vai falar, peraí, se para ser cristão é preciso passar uma vida de dificuldade, então eu não sei se é bem isso que eu quero. É interessante que nós fazemos esse comparativo. Nós queremos fazer essa escolha entre ser bem-sucedido ou ser servo de Deus. Às vezes isso pode se colidir. Eu posso ser cristão e posso ser bem-sucedido. Isso aqui não é o ponto. Eu não quero dizer para você que ser cristão é viver uma vida miserável. Ser cristão é só passar dificuldade. Não é isso que eu quero dizer. Mas se for, então, de fato, você vai abrir mão de ser um servo de Deus? Porque você não pode ver uma vida de dificuldade? Meus irmãos, eu asseguro vocês, por maior dificuldade que você tenha, o Senhor jamais irá desamparar os seus. O povo caminhou pelo deserto e foi suprido. Se somos povo de Deus, o suprimento que só cabe aos filhos de Deus também nos alcançará. Agora, qual deve ser a razão do meu viver? O que deve mover as minhas entranhas? O que eu devo me apegar? Realizações pessoais? Ter títulos? Ou caminhar buscando fazer a vontade de Deus? Eu já falei isso aqui na igreja, mas torno a repetir. Hoje você vê os pais dizendo para os filhos, olha, oro muito, incentivo muito meu filho para meu filho ser um grande advogado. Excelente. Oro para meu filho ser um médico. Excelente. Oro bastante, incentivo meu filho para ser um grande engenheiro, arquiteto.
Beleza, maravilha. Agora, eu não escuto ninguém dizendo, olha, eu oro e incentivo o meu filho para ele ser um grande diácono da casa de Deus. Eu oro e peço a Deus que o meu filho se torne um grande reverendo da casa do Senhor, alguém usado pelo Senhor para apacentar suas ovelhas. Eu oro para que a minha filha seja uma mulher sábia, que case com um grande homem de Deus e edifique o seu lar. Eu oro para que os meus filhos sejam servos genuínos do Deus Altíssimo. Eu não vejo ninguém falando isso. E nem mesmo os servos de Deus fazem isso. Então isso nos dá a entender que alguma coisa está errada no nosso entendimento. Ter títulos, ter riquezas, ter tudo isso é bom, claro. Isso é bom para nós, isso agrada, isso massageia o nosso ego. Mas no fim de nossas vidas, nos céus não entrarão títulos, nos céus não entrarão riquezas, nos céus não entrarão reconhecimento, mas nos céus entrarão homens e mulheres fiéis ao Deus vivos, comprometidos com a sua vontade. Isso precisa ser uma verdade intrínseca em nosso coração. Mais adiante, meus irmãos, para não tomar muito tempo, nós vamos entrar na terceira e última pontuação: vigilância. E essa pontuação, ela se encontra nos versos de 12 ao verso de número 15. E o apóstolo Paulo começa dizendo: aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. É interessante, né, que quando nós vamos ver os índices de acidente, os índices de problemas, não são pessoas novas no meio que cometem. Por exemplo, se você for ver, se você for perguntar para alguém que trabalha no bombeiro, alguém que trabalha no GEMAR, que trabalha na praia, trabalha com salvamento, então tá assim, nas suas estatísticas aí, qual o perfil de pessoas aí que mais se afogam? Ele vai dizer que são as pessoas que sabem nadar, que têm mais tempo de conhecimento do mar. E isso é uma razão muito óbvia. Aquele que não sabe nadar, ele não vai se lançar ao mar até o fundo, até onde surgem as ondas, mas ele vai ficar ali na beiradinha ali, ó, a água na canelinha, no máximo no seu joelho, porque ele sabe das suas limitações. Ele fica com medo, ele não vai se lançar no mar. Agora, aquele que já nada, que é metido ao Phelps dos mares, ele vai nadar, ele vai se atirar, e um dia que ele não estiver bem disposto, vai dar uma cãibra nele, ele vai estar no meio do mar, não vai ter como voltar, vai acionar o GEMAR, vai estar o GEMAR indo lá para resgatar ele. E essa é uma grande realidade. O cristão, ele também passa por isso. Às vezes nos dá uns lapsos assim de loucura, onde nós achamos que nós somos fortes, somos autônomos. Não, eu já sou um crente experimentado, eu já sou um presbítero da casa de Deus, na ausência do meu pastor estou dirigindo o culto, estou pregando. Não, eu sou um crente experimentado. Eu posso passar por situações que eu tenho maturidade. Eu posso evangelizar no carnaval, porque se eu ver uma mulher seminua, eu sou forte para resistir àquela tentação. E esse tipo de pensamento é o pensamento que leva o cristão à queda. Por isso Paulo está dizendo a eles: olha, sejam vigilantes. Essa é a palavra. Nós sabemos e temos orientação clara, direta na Bíblia, que o pecado é algo ao qual nós não conseguimos resistir. Tanto que, qual a orientação do pecado? Que nós devemos fugir do pecado. Agora, devemos resistir a Satanás. Resistindo a Satanás, vai dizer que ele fugirá de nós. Agora, o pecado não se resiste, meu irmão. Aqueles que foram ímpios, que não tiveram o privilégio de nascerem no berço evangélico, é o meu caso, fui ímpio por muitos anos, eu sei das minhas inclinações pecaminosas, eu sei das cicatrizes que a vida pecaminosa me deixou. Então, se eu não me abster delas, se eu não me afastar, certamente eu cairei. Ainda que eu ame a minha esposa, ainda que a Sandra seja a mulher da minha vida, ainda que eu entenda que o nosso casamento foi uma obra de Deus, se eu não fugir do pecado, certamente eu vou cair. Eu não tenho como resistir ao pecado. Ou você foge dele, ou você cairá. E todos nós temos uma inclinação.
Ainda que você tenha nascido num lar evangélico, tenha sido um cristão caminhado em retidão até os dias de hoje, você tem inclinação ao pecado. Todos nós temos. Somos descendência maligna da queda de Adão. Se você não estiver vigilante, certamente você cairá. O cristão, ele não está imune ao pecado. Ele nunca foi. Vimos os israelitas, povo de Deus, pecaram. Estamos vendo aqui agora a igreja de Corinto, que está caindo no mesmo erro. O ciclo está se repetindo. Mas também nós, em nossas vidas, vemos resquícios desse ciclo. Ou até mesmo, vemos esse ciclo se repetindo em sua totalidade. Então, a vigilância é algo que nós precisamos ter claro em nossa mente. Até porque, como diz aqui o apóstolo Paulo, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou seja, não confie em você mesmo. Você não é autossuficiente. Você não é autônomo. Lembre-se, nós somos inteiramente dependentes da graça de Deus. Quando eu reconheço que em mim mesmo não há forças, quando eu reconheço que em mim mesmo não há autonomia, e aí eu busco a minha força em Deus, busco o meu apoio em Deus, eu fico vigilante. E esses erros não serão erros presentes na minha vida. Mais adiante nós vemos aqui o verso de número 13 ao verso de número 15, e dentro desse contexto, dentro dessa explicação que eu dei, a leitura desse texto se torna até mesmo autoexplicativo. Vamos ler lá o verso 13 ao verso número 15. E diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês o possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria, fujam do pecado, fujam de todo e qualquer tipo de aparência do mal. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Então vejam aqui, todas as tentações que nós passamos são coisas humanas, não são coisas extraordinárias nem sobrenaturais. Ou seja, a sua queda, você não pode usar nenhum tipo de desculpa. Se você caiu, foi porque você não vigiou. O Senhor jamais irá nos permitir passar por uma tentação que não seja suportável a cada um de nós. O texto é bem claro, meus irmãos. O que nós precisamos, único e exclusivamente, estarmos vigilantes. Analisar tudo segundo a palavra de Deus. Essa orientação que Paulo dá, ele chama atenção. Falo que como pessoas sábias, como quem diz, vocês não são realmente fortes? Vocês não são crentes experimentados? Crentes sábios? Essa palavra aqui não é para ímpio, não. É para membro da casa de Deus, membros pertencentes ao corpo de Cristo. Se vocês são o mesmo povo de Deus, se vocês conhecem a mesma palavra, sejam sábios. Analisem se essas exortações são dignas de credibilidade ou não. E partindo para a aplicação, o que nós aprendemos com essa explanação, o que nós aprendemos com esse texto? Enxergar esse ciclo que se repete na vida da humanidade. O que nós aprendemos com isso? Vimos no primeiro êxodo que o povo de Deus, liderado por Moisés, desfrutaram de todos os privilégios da aliança, foram supridos de forma física e espiritual. Aí o verso de número 3: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Paulo já havia falado do Messias, o Cordeiro Pascual, aquele cuja morte trouxe à tona o último e verdadeiro êxodo, o da escravidão do pecado. Paulo quer dizer que o cristão é o verdadeiro povo da Páscoa, o verdadeiro povo do êxodo. Mas e nós? Se vimos aqui que ser povo de Deus, ou pelo menos estar no meio do povo de Deus, participar dos seus benefícios, comer e beber do mesmo alimento espiritual, não é uma garantia de estarmos agradando a Deus,
Precisamos analisar que ser povo de Deus não é somente gozar dos privilégios, mas também assumir sua responsabilidade e se portar como tal. Essa é a grande ênfase que Paulo dá aqui na sua explicação. Mas e nós? Como temos vivido? Estamos somente gozando do privilégio, participando da ceia, participando da comunhão dos santos, participando das celebrações na casa de Deus? Ou nós estamos também assumindo nossa responsabilidade, sendo voluntário ao seu trabalho, vivendo aos moldes de Cristo, vivendo de acordo com seus ensinamentos? E fica uma pergunta retórica. Responda a você mesmo no seu interior. Você tem se portado como cristão? Você tem vivido como orienta a palavra de Deus? Tem andado em retidão? Tem sido justo? Tem sido piedoso? Ou você só vem para a igreja, participa dos cultos e se alegra no momento da ceia, onde você abraça seu irmão e diz: olha, meu irmão, foi um privilégio cear com você, que bom que estamos ceando juntos. Ser cristão não é somente se beneficiar, mas é também assumir a sua responsabilidade. 2, infelizmente, muitos cristãos querem desfrutar da liberdade de poder pecar de consciência tranquila. Essa é a verdade. Sendo você um cristão forte ou não, todos nós estamos sujeitos à falha e nunca seremos autônomos. Cobiças, idolatrias e desejos imorais podem e vão surgir em nossa vida. Por essa razão, devemos sempre estar fortalecidos no Senhor, não nos envolvendo em sua obra, sempre buscando fazer a sua vontade. Então aqui, você tem, primeiro análise, você tem sido um cristão sábio, identificando que você deve ser um crente piedoso e não gerar escândalo no seu irmão? Ou você é aquele crente que fala assim: olha, eu não posso ser chancelado por um irmão que é fraco, eu quero mais é viver a minha liberdade? Isso é falta de piedade. Quer ver? Eu vou trazer aqui um exemplo prático. Se você me perguntar assim: olha, irmão, tomar uma bebida alcoólica é pecado? Eu vou dizer não. Agora, existe uma diferença muito grande onde eu beber no meu lar, onde estou somente eu ou rodeado da minha família que entende, que tem maturidade para isso. Existe uma diferença muito grande de eu estar num bar enchendo a minha cara. Vejam só, aí os irmãos saem daqui hoje, aí à noite vocês me veem no bar bebendo. Eu falo assim: ué, aquele ali, não é o presbítero Renato que acabou de pregar no culto da manhã? Está bebendo no bar? Vai ou não vai escandalizar? Então, de um ato onde não era pecado, passo eu a pecar por estar trazendo escândalo à casa de Deus. Então entendem que o verdadeiro cristão forte e maduro do Senhor é aquele que é piedoso e que jamais vai colocar o seu irmão à beira do escândalo. Isso é ser um cristão forte. Segundo, você confia na provisão de Deus? Ou você anda murmurando, insatisfeito com aquilo que o Senhor te dá? Hoje eu levo uma vida razoavelmente boa, mas isso me satisfaz? Ou eu quero sempre mais? E se amanhã ou depois a minha vida piorar financeiramente falando? Deixarei eu de ser um servo de Deus porque agora eu preciso voltar ao patamar que eu estava anteriormente? O que você tem escolhido? A provisão de Deus, independente do que vai ser a sua vida, ou buscar realizar os seus sonhos e afagar o seu ego? Fica mais uma pergunta retórica que você responda no seu interior, e que, assim como a igreja de Corinto foi alertada por Paulo acerca dos erros de Israel, nós, povo da aliança, povo do verdadeiro êxodo, povo do Deus Altíssimo, povo enxertado pelo Senhor Jesus, que nós viemos entender que nós somos povo de Deus, nós precisamos portar como tal. Ser cristão não é somente desfrutar dos privilégios, mas é também se portar como um cidadão celestial, ser piedoso, não se lançar em moralidade. Infelizmente eu vi em status aí muitos crentes postando os seus filhinhos arrumados para ir para o bailinho da escola. Não é só o bailinho da escola, é sempre assim que eles dizem: não, é só a festinha de Halloween da escola, é só o bailinho de carnaval. Não é o carnaval, não é carnaval, é o bailinho da escolinha. Se meu filhinho não for, a titia ia ficar chateada. Imagine só, os coleguinhas lá, meu filhinho vai chorar. Meu irmão, que seu filho chore, que seu filho se entristeça, que seu professor se entristeça, que o seu vizinho se entristeça, que os seus familiares se entristeçam,
mas que você jamais entristeça a Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, aqui eu encerro essa palavra e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aplicarmos essa palavra e que sejamos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de encerrar essa mensagem com uma oração. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada nesta manhã aos nossos corações, que de fato o Senhor venha nos aperfeiçoar, venha retirar de nós tudo aquilo que nos impede de enxergarmos o teu querer, a tua vontade, que o Senhor venha nos entender, Senhor, venha nos fazer entender que nós não somos autônomos, que somos inteiramente dependentes de ti, Senhor, que assim como somos pertencentes do teu povo, que o Senhor venha nos ensinar e nos ajudar a viver as tuas orientações, viver os teus preceitos e teus decretos. Muito obrigado por essa palavra, que o Santo Espírito venha fazer disso tudo uma verdade em nossos corações, e que nós não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes do teu santo evangelho. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.